Vamos falar da partícula de Deus. O que é o bóson de Higgs? O que é a partícula de Deus? Por que que ela tem esse nome? Poxa vida, esse físico fantástico, Peter Higgs, faleceu na semana passada com 94 anos de idade, né, gente? Que vida linda! A história do Peter Higgs é muito interessante, porque ele, quando era jovem, ele propôs essa ideia, né, de que haveria essa partícula, haveria esse bóson, que eu já vou explicar para vocês o que é. E ele foi meio que escorraçado da academia. Você pense! Gente, a ciência é muito interessante, né? Isso acontece muito, tá? Às vezes a pessoa, né, alguns físicos apresentam um tipo de trabalho e aquilo é totalmente rejeitado. Aí, né, a coisa vai fluindo, porque, como eu gosto de explicar sempre, a ciência trabalha com modelos. É muito importante a gente entender isso, porque quando a gente estuda física lá no ensino médio, a gente acha que aquilo é uma descrição fiel do que é a realidade. Mas, na verdade, não é. O que é de verdade a realidade, não tem como a gente saber, né, gente? Não tem como. A gente vai observando os fenômenos e criando modelos com a pretensão de explicar aqueles fenômenos e, principalmente, fazer previsões. Então, é assim que a ciência funciona. E acontece muito na ciência de, às vezes, os físicos apresentarem um determinado modelo e aquele modelo ser totalmente rechaçado. E depois, esse mesmo modelo ser exaltado. Assim, porque a coisa é tão louca. E o bóson de Higgs passou por isso. O Peter Higgs, na juventude dele, lá nos anos 50, 60, ele levou esse estudo, esse modelo do bóson de Higgs, e foi totalmente negado. O pessoal falou, não, isso aí não tem nada a ver, esquece, não, vai embora daqui, a gente não quer saber. E foram justamente os físicos do CERN, que é o acelerador de partículas, onde tem o LHC, que é o grande colisor de hadrons, né? O CERN é o laboratório, né, onde tem o acelerador de partículas, aquele que fica lá na fronteira da Suíça com a França. Então, é uma coisa muito curiosa, porque o CERN, a princípio, ele fechou as portas completamente para essa ideia do bóson de Higgs e anos depois construiu o acelerador, que é a maior máquina já construída na história da humanidade, justamente para procurar o bóson de Higgs. Então eu já vou começar aqui contando essa curiosidade, porque é muito interessante. Vocês vejam como que a ciência funciona, né? E uma lição de vida pra gente aí, né? Às vezes, coisas que a gente propõe, é tudo a coisa do momento, né? Do amadurecimento da consciência. Sei lá, naquele primeiro momento, os físicos não estavam preparados para aquilo. A mesma coisa, a teoria da relatividade do Einstein, porque o Einstein estava muito à frente da época dele. Então, a teoria da relatividade era uma teoria já de século XXI, né? Não para começo do século XX, né? 1905, que o Einstein propôs a teoria da relatividade restrita, e 1915 a teoria da relatividade geral. Inclusive, amanhã tem aulão teoria da relatividade, você não pode perder, gratuito. Se você ainda não se inscreveu, peço o link nos comentários aqui no Instagram. E quem estiver assistindo no YouTube, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Vocês cliquem lá debaixo do vídeo. E por favor, quem estiver assistindo no YouTube, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque
Se vocês gostam desse conteúdo, acham que esse conteúdo é relevante, é de qualidade e merece chegar a um grande número de pessoas, a sua participação é absolutamente fundamental, porque o YouTube ele vai entregar esse material dependendo do interesse que vocês demonstrarem. Então, é bem importante que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem e, principalmente, se inscrevam no canal, tá, gente? E, voltando aqui ao nosso tema, a teoria da relatividade, ela foi sendo comprovada ao longo do tempo. Até foi 1900, agora em 2016, fevereiro de 2016, nós tivemos a observação das ondas gravitacionais, que eu vou falar disso amanhã também no nosso aulão gratuito às 19h30, 7h30 da noite, tá? Mas precisa ter o link para acessar, então precisa se inscrever. E a teoria da relatividade, ela vem se mostrando perfeita até hoje. Nada que a teoria da relatividade previu foi comprovado de modo diferente ou de modo errado. Foi tudo comprovado certinho, como a teoria dizia. Então, gente, por isso também, tá? Isso eu quero aproveitar para explicar, porque quando a gente fala de multiverso, quando a gente fala de universo paralelo, quando a gente fala de teoria das cordas, quando a gente fala de gravidade quântica, né, que são as teorias mais modernas, algumas pessoas falam assim, mas isso é só uma teoria, isso não tem comprovação. Gente, mas não é só uma teoria, tá? Só uma teoria, eu virar para vocês aqui e falar assim, eu acho que aquela nuvem vai andar daqui para lá, porque quando ela passa perto daquela árvore ali, ela acelera. Vamos supor, alguma coisa assim meio doida. Isso é uma teoria, né? Essa é a minha teoria de como que as nuvens se comportam aqui em frente à minha janela. Mas o multiverso, os universos paralelos, a teoria das cordas, a gravidade quântica, elas têm um embasamento matemático muito sólido, da mesma maneira que a teoria da relatividade também tinha, tá? Só que a teoria da relatividade, ela não tinha tecnologia disponível na época, mas isso é normal, por outro lado, né? Porque, assim, os grandes gênios, as grandes ideias, em geral, elas vão estar à frente do tempo delas. Então, quando elas surgem, não tem mesmo ainda tecnologia suficiente, tá? Mas aí, como a teoria da relatividade foi esse sucesso absoluto de previsões e depois de comprovações, isso abriu esse espaço para nós confiarmos nessas teorias que também têm uma matemática muito coesa, tá certo? Isso é um ponto importante, tá? Depois vocês falam para mim aí se vocês entenderam isso que eu expliquei. Inclusive, o próprio bóson de Higgs, ele foi previsto há mais de 50 anos atrás, tá? E ele já vinha sendo usado nos modelos científicos, mesmo antes de ser observado. Então, por isso que se criou essa urgência de observar o bóson de Higgs, porque ele já estava sendo aplicado, ele já estava sendo usado nos modelos há muitos anos, tá? Gente, deixa eu dar um bom dia para vocês. Desculpa, porque eu já entrei aqui falando empolgada no assunto e teve o pessoal aqui dando bom dia carinhoso, dizendo que ama as lives. Obrigada, Laura. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar desse assunto que gera muita curiosidade, né? Mais para frente um pouquinho da live eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Mas primeiro eu quero passar aqui esse básico, né, do bóson de Higgs. Então, dada essa introdução, né, deixa eu explicar para vocês o bóson de Higgs propriamente, né, qual é a ideia que envolve ele.
Então, primeiro ponto, como eu disse, ele é uma partícula que já era prevista, teoricamente, há mais de 50 anos, tá? Por que que ele era previsto teoricamente? Porque os modelos, eles são matemáticos, tá? Então, tudo na física tem que ter uma equação matemática que embase aquilo. E aí, para física de partículas atual funcionar, que é um modelo que nós chamamos de modelo padrão, né? O que é esse modelo padrão? É um modelo que organiza as partículas observadas atualmente, tá? Então, né, há uns anos atrás, a gente estudava no ensino médio que as partículas fundamentais eram prótons, nêutrons e elétrons, né? O que são partículas fundamentais? São partículas que não se subdividem em partículas menores. Então, é como se fosse assim, os tijolinhos básicos que constroem a matéria. Isso são as partículas fundamentais. Tijolinho entre aspas, né? Porque quem já me acompanha aí na física quântica já sabe que não existe matéria, existe vibração e energia, porque todas essas partículas fundamentais são dualidades onda-partícula, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Eu vou falar de partículas como se fossem partículas mesmo, pontinhos, né? Então, nós temos esse modelo padrão que organiza essas partículas que foram sendo descobertas ao longo do século XX nesses experimentos de aceleradores de partículas. O que o acelerador de partículas faz? O nome, o que quer dizer? Quer dizer LHC. Em inglês, quer dizer Large Hadron Collider, né? Então, é o grande colisor de hadrons. Hadron, no caso, é o próton, tá? Porque o próton, ele pertence a uma classe de partículas que nós chamamos de hadrons. Por quê? Porque são partículas que são constituídas por quarks. Tá, gente? Não se preocupe com essa nomenclatura, que você vai falar, já me perdi, já não sei mais o que é quark. Não tem problema, tá? Tô só falando aqui para contextualizar. Mas se vocês procurarem na internet, né, coloca lá quais são as partículas fundamentais, clique em imagens, vocês vão achar umas tabelinhas, né, com essas partículas fundamentais. Então, entre as partículas fundamentais, nós temos os quarks, né, que, como eu disse, os prótons e nêutrons foram considerados partículas fundamentais, mas devido à evolução da tecnologia, nós conseguimos fazer experimentos onde nós descobrimos que dentro do próton tem 3 quarks e dentro do nêutron também tem 3 quarks. Então, os prótons e nêutrons não podem ser fundamentais, porque lembra que eu falei? Partícula fundamental é a partícula que não se subdivide em estruturas menores. E os quarks se subdividem. Bem, então os quarks e os prótons e nêutrons se subdividem. Então, os quarks é que passaram a ser as partículas fundamentais, porque, por enquanto, até hoje, eles não se subdividem em estruturas menores. Então, dentro do próton tem 3 quarks, dentro do nêutron tem 3 quarks, tá? Então, essa tabelinha de partículas fundamentais, vocês vão ter lá quark up, quark down, charmoso, estranho, top, bottom, porque os quarks, eles existem em 6 tipos diferentes, que são esses que eu falei. E vai ter também uma outra subdivisão que a gente chama de leptons, tá? Os leptons são partículas... Calma, eu vou chegar no bóson. Justamente, eu estou explicando isso tudo para chegar no bóson. Então, os leptons são partículas como o elétron, por exemplo. O elétron é um tipo de lepton. Os neutrinos, que vocês já devem ter ouvido falar, são partículas dessa classe dos leptons, tá? Então, eu estou explicando para vocês o que são as partículas fundamentais. É essa tabelinha, que são 6 quarks e 6 leptons, tá?
6 tipos de quarks e 6 tipos de lepton. E aí, gente, existe mais uma classe de partículas que também são fundamentais, que é um tipo de partícula totalmente novo para gente, que são partículas transportadoras de força. Olha que coisa legal, curiosa, né? Curioso isso, né? Nossa, a primeira vez que eu ouvi, eu achei tão interessante. Falei, gente, partícula transportadora de força, que coisa legal, né? Porque na física clássica, no modelo cartesiano, a gente pensava em força como um vetorzinho que empurrava. Lembra das aulas de física? Vocês tinham lá um bloquinho, aí o professor falava assim, uma força foi aplicada ao corpo, né? Aí a gente ia lá, desenhava um vetorzinho, assim, uma setinha aplicando naquele corpo, né? Então, isso é a compreensão de força na física clássica, né? Que nós temos lá a segunda lei de Newton, F igual a ma, força igual a massa vezes aceleração. Tá tudo certo isso, não estamos falando que tá errado. Quando nós vamos trabalhar com objetos grandes, de massas grandes, a gente vai usar a segunda lei de Newton, tudo direitinho. Mas, na mecânica quântica, forças são partículas que transportam as forças. Por quê? Porque na mecânica quântica existem o que a gente chama de campos quânticos, tá? Então, tudo na física quântica é campo. Então, nós vivemos em campos. Nós temos o campo gravitacional, campo eletromagnético, né? Esses campos quânticos que estão à nossa volta. Aí, saindo da mecânica quântica tradicional, nós temos os campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake, que fala da ressonância mórfica, né? Muito bacana. Perguntaram aqui, qual livro sobre física que você já leu? Olha, eu já li, nossa, muitos, né? Eu não vou saber te falar de cor aqui. Agora, se você quer a indicação, é claro que eu sou suspeita, né? Para falar de um livro que é meu. Mas, por outro lado, esse livro aqui, ó, O Quantum Primordial, e aquele de cima ali, A Chave Quântica, não sou eu que estou falando, é o que os leitores falam, tá? Que finalmente eles encontraram um texto que você consegue ler e entender. Então, as pessoas sempre me pediam, Eliane, indica um livro de física quântica. Eu falava, gente, eu conheço vários livros, mas sinceramente, não tem nenhum que eu possa falar assim, ó, toma, esse livro aqui, pode ler que você vai entender. Eu não conhecia, gente, é sério, não é uma coisa assim para me promover, não. E aí meus alunos ficaram pedindo, Eliane, escreve um material que você tem uma didática tão boa, a gente vai, assiste as aulas, depois quer levar algum material para casa. Aí eu escrevi o Quantum Primordial, que inclusive é um sucesso de vendas, tá, gente? Esse livro não para de vender. Eu já estou na 3ª edição dele. E depois escrevi A Chave Quântica, que o pessoal ama também, que é uma leitura mais leve, assim, para o público infanto-juvenil, mas os adultos, inclusive um professor de física leu e veio me dar os parabéns, que ele falou, Eliane, parabéns, você realmente, eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia, o professor de física de ensino médio, nesse livro A Chave Quântica, e disse que assim, numa linguagem muito didática. E aí foi até engraçado, porque ele virou para mim e falou assim, Eliane, você tinha que dar aula de física quântica, porque no livro você já tem uma didática incrível. Aí eu falei, não, mas eu já dou curso de física quântica há muitos anos. E eu achei muito engraçado. Ó, o Plano Potencial falou aqui, sim, o seu deve ser muito bom, linguagem fácil, os livros de física quântica são bem complexos. Exatamente, porque não é um tema fácil de escrever, tá? Não é mesmo, é um tema bem complicado. Eu vi isso quando eu fui escrever, mas felizmente, gente, olha, isso é uma dádiva mesmo, é um dom que eu tenho, que eu agradeço a espiritualidade, mas eu, graças, né, à generosidade dos Budas, dos seres iluminados,
eu tenho esse dom realmente que eu não acho que é meu, eu acho que é uma bênção divina, de conseguir passar esse conceito de forma clara. Então, espero que beneficie muitos seres. Porque com isso vocês economizam tempo, né? Porque vocês vão ler num livro só uma coisa que vocês teriam que ler vários livros, e economizam quebrar a cabeça também, né? Porque já vai tudo mastigadinho. Inclusive, nesses livros, tanto um quanto o outro, tem a explicação completa disso que eu tô falando. Dessa tabelinha que tem lá as partículas fundamentais, né? Que são lá os quarks, os leptons. E aí, gente, tem essa outra classe de partículas que são as partículas transportadoras de força, tá? As partículas transportadoras de força são chamadas de bósons, tá? Então, o bóson de Higgs não é o único bóson. Ele é bóson porque ele é transportador de força. Então, a gente tem o fóton, é um bóson, tá? Porque o fóton é a partícula transportadora da força eletromagnética, que vai atuar no campo eletromagnético. E aí, o interessante é que a partícula, ela não é separada do campo. Eu falo sempre isso, né? Quando a gente se entende como consciência nesse campo de consciência quântica não local, a nossa partícula de consciência, ela não é separada desse campo de consciência, né? Porque isso a gente vê na própria física de partículas. A partícula não é separada do campo. A partícula, ela é onde o campo toma individualidade. Por algum motivo, acontece ali uma perturbação, alguma coisa naquele campo, e aquilo ali a gente chama de partícula, tá? Então, bósons são partículas transportadoras de força, tá? Então, nós temos o fóton, é um bóson, que é a partícula transportadora da força eletromagnética. Tem o gluon, que é a partícula transportadora da força forte, que eu não vou explicar agora o que é, que aí vai ficar muita informação. Tem o W+, o W- e o Z, que são 3 partículas transportadoras de força, de uma força que se chama força fraca. E o campo gravitacional também teria que ter a partícula transportadora de força, que teoricamente seria o graviton. Mas essa também ainda não foi observada, tá? Então, a gravidade é o grande mistério da física, tá? Por isso que hoje a gente tem estudos, né, de gravidade quântica, que é o trabalho do Carlo Rovelli, né, que ele está lá tentando, né, abrir novas teorias que consigam incluir a gravidade. A gravidade é a força mais misteriosa do universo, apesar de ser a mais familiar para a gente, né? Porque a gente está em contato com ela o tempo todo. As outras nós também estamos, mas as outras a gente não percebe tão diretamente quanto a gravidade. Então, o graviton seria essa partícula transportadora da força gravitacional, mas ainda não foi observada, tá? Até aí, ponto. Entenderam o que é bóson? Então, bóson é a partícula transportadora de força, que vai ter um campo, tá? E todo campo tem uma partícula que transporta a força naquele campo, né? Por isso a gente fala que, na verdade, eu até coloquei um post outro dia sobre o toque, né? Quando a gente toca alguma coisa, eu sinto o meu dedo me tocando, né? Mas, na verdade, o meu dedo não tá me tocando, porque se você for num nível atômico, o que tem aqui é a repulsão dos elétrons. Mas o nosso cérebro, ele tem uma estrutura, né, de identificar isso como um toque. Mas isso não quer dizer muita coisa, gente, porque vocês já viram aquele Reels que roda aí pela internet, muito curioso, que eles pegam uma pessoa e a pessoa coloca uma mão assim em cima da mesa e o outro braço ela põe para trás e eles colocam um braço com uma mão de plástico.
e uma roupa por cima. E você olha assim, parece que são as duas mãos da pessoa que está em cima da mesa. Apesar que a outra mão que é de plástico, dá para perceber bem que é de plástico. Mas mesmo assim, né, ele tem um braço de plástico assim, uma mão de plástico. Não é uma prótese, é uma coisa grosseira, de plástico mesmo, né? O braço verdadeiro dele está escondido para trás. E aí, uma outra pessoa pega um martelo e dá uma marteladinha na mão verdadeira. Aí a pessoa, sente aquela dor, né? Aí depois a pessoa vai lá e dá uma marteladinha na mão de plástico. A pessoa sente a dor, gente. Vocês acreditam nisso? A pessoa sente a dor porque o nosso cérebro, quando ele vê aquilo, né, é tão perfeito assim, o outro braço, a outra mão, que ele não consegue distinguir. Ele registra uma dor da martelada na mão de plástico. Então, não dá para confiar nos nossos sentidos, tá? Então a gente fala, não, mas eu vi tal coisa. Mas o que você vê já é condicionado pela tua estrutura interna, né? O que você vê, o que você sente no tato, o que você sente no sabor, tudo isso, tá? Então, é o que eu tava. Por que eu tô falando isso? Por causa dessa questão do toque, né? Que na verdade não tem toque, né? O que tem são os elétrons uma força de repulsão, tá? A Marisa falou aqui, a nossa mente mente pra gente. Exatamente. Por isso, conhecer a própria mente é algo crucial, mas a gente dedica muito pouco esforço e muito pouco tempo para isso, né? Mas eu imagino que isso aí é um paradigma que está mudando. Então, o bóson, ele é essa partícula transportadora de força. E faltava o bóson de Higgs. Por quê? Né? Para essa tabelinha de partículas aí fazer sentido, faltava o bóson de Higgs. Por quê? Entre essas partículas, o que acontece? Vocês sabem qual é a massa do fóton? Quem sabe a massa do fóton? Fala para mim aí, se alguém sabe. O fóton é a partícula de luz. Para quem não assistiu ainda essa minha aula, que o Einstein explica o efeito fotoelétrico, né? Ganha o prêmio Nobel por esse trabalho. O fóton é a partícula de luz, tá? Qual é a massa do fóton? A massa do fóton é zero. O fóton não tem massa. A luz não tem massa. Por isso que ela anda na velocidade da luz, né? Então, a massa do fóton é zero. A massa do quark top, por exemplo, que eu falei lá da tabelinha dos quarks, é muito grande dentro da proporção, né, da física de partículas. É uma massa muito grande. E o fóton não tem massa. E as partículas transportadoras da força fraca, que é o W+, o W- e o Z, que são 3 partículas, tem uma massa pequenininha. Então, faltava isso nesse modelo padrão, né? Por que algumas partículas têm massas tão grandes? Por que outras nem massa têm? E por que outras têm uma massa pequenininha? Né? Porque no modelo matemático, tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que ter uma equação que feche, né? E faltava isso. Daí o Peter Higgs, ele propôs essa ideia. Ele falou, não, tem um bóson, que aí levou o nome de bóson de Higgs, por causa dele, que é a partícula transportadora de massa. Olha que interessante, né? Então, essa partícula é que vai transportar, vai agregar a massa nessas outras, né? Tá? Até aí, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Aí, por que isso virou partícula de Deus? Algumas pessoas, né, pensam assim, como é a partícula que transporta massa, é por isso que virou partícula de Deus, porque é uma partícula essencial, né, que está na base do universo. Eu até vejo isso na mídia hoje, né?
estrelas, montanhas, rios, nós, né? Tudo isso existe, por quê? Porque tem a massa, né? Então, essa partícula que transporta a massa seria a partícula de Deus, né? Isso que acabou caindo no senso comum. Mas, na verdade, o nome partícula de Deus, ele surgiu por acaso, acreditem ou não, foi uma questão de marketing publicitário, tá? Porque um físico chamado Leon Lehman, se não me engano, agora tô um pouco na dúvida aqui do nome dele, escreveu um livro falando do quanto era difícil encontrar essa partícula, que já estavam há mais de 40 anos procurando essa partícula, né? E nunca que ela conseguia ser observada. Então, esse físico... obrigado, Peter Lederman. Isso, obrigada. Ele escreveu nesse livro sobre essa dificuldade de encontrar a partícula, e ele colocou o nome do livro de A Partícula Maldita, porque era uma partícula que nunca que era observada. Só que em inglês, esse nome ficou The God-Man Particle. Aí o cara lá da editora, né, de marketing, ele falou, não pode, esse livro não vai vender, ninguém vai querer comprar um livro com esse nome. Então, muda esse nome, bota de The God Particle, que aí fica uma coisa positiva, né? Aí ele falou, tudo bem, você que é o editor aí, coloca um nome que você achar, aí ficou The God Particle, aí pronto, né? Aí super pegou o nome Partícula de Deus. Então, na verdade, foi isso, gente, sabe? Foi o nome do livro, que ele não queria colocar um nome negativo, né, de maldita, e em inglês, né, teve esse jogo de palavras aí que acabou virando The God Particle e virou a Partícula de Deus. E aí, como também é uma partícula associada a essa questão da massa, fechou, né? Aí o nome pegou e virou partícula de Deus, né? Mas os físicos, em geral, odeiam, né, que chame de partícula de Deus, porque esse paradigma clássico cartesiano, né, eles não gostam dessa correlação da ciência com a religião, né? Não é nem com a espiritualidade, que também não tem absolutamente nada a ver, que eu explico isso em outras lives, tá? Porque a espiritualidade que surge na física quântica é uma espiritualidade livre de dogmas, livre de crenças, você não precisa nem acreditar em Deus. É uma espiritualidade que surge do nosso caminho de autoconhecimento, do nosso caminho de busca de sentido na vida. O que é o universo? O que eu estou fazendo aqui? Então, é isso que a teoria quântica mostra, tá? A Gabi perguntou aqui, o bóson foi comprovado ou é hipótese? Desculpe se já respondeu essa pergunta. Ótima pergunta, Gabi. Ele foi observado em 2012, por isso que o Peter Higgs ganhou o prêmio Nobel. Peter Higgs, graças a Deus, viveu até os 94 anos e conseguiu estar vivo para ver a comprovação da sua partícula. Imagina que emoção. Em 2012, o bóson de Higgs foi observado no laboratório, no CERN, no LHC, e em 2013 o Peter Higgs ganhou o prêmio Nobel, gente. Que coisa! Por isso que eu fiquei tão, assim, tocada com a morte dele na semana passada, sabe? Porque foi uma vida lindíssima, né? E aí eu quis fazer essa live hoje em homenagem a ele e em homenagem a vocês, que eu sei que querem saber desse tema, né? Aí a Gabi perguntou se tem alguma coisa a ver com holograma. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? São dois modelos diferentes. O bóson de Higgs, sendo observado, ele não desagrega nada em nenhum outro modelo. Ele só traz mais credibilidade ao modelo padrão, que é essa tabelinha de partícula lá, tá? Que eu falei que eu explico detalhadamente, tanto no quantum primordial quanto na chave quântica. Então,
Continuando, já expliquei por que ela se tornou a partícula de Deus, né? Já expliquei o que é bóson, que é a partícula transportadora de força. Já expliquei essa tabelinha das partículas fundamentais, que mostra do que o mundo é feito em termos de partículas, né? Que são os 6 tipos de quark e os 6 tipos de leptons. Já expliquei que a mecânica quântica, ela pensa em termos de campos quânticos, e esses campos quânticos, eles têm partículas que transportam a força, tá? Então, já dei essa contextualização toda aqui para vocês. E, por fim, expliquei também que a partícula de Deus, né, o bóson de Higgs, seria a partícula que transportaria massa. Porque o fóton não tem massa, o quark top tem uma massa imensa, as partículas transportadoras da força fraca têm uma massa pequenininha. Então, por que essa discrepância, né, de massa entre as partículas? Daí, o Peter Higgs, ele criou matematicamente a explicação para isso, né, o modelo matemático, e depois foi lá a área experimental correndo atrás, né? Leon Lederman, é isso mesmo, Dora, isso que eu te falei. Eu lembro que era um nome assim com L, os 2 nomes eram L. Eu acho que foi esse mesmo que eu tinha falado no início da live, né? Leon Lederman, isso mesmo. Não é Peter, é o Peter Higgs, né? É o Peter Higgs do bóson de Higgs. Isso mesmo, Leon Lederman, que escreveu esse bendito livro, né? Que acabou dando origem a esse nome da partícula de Deus. Obrigada aí pela correção. Então, gente, aí vem a pergunta, né? Mas como que o bóson de Higgs transporta massa? Que mecanismo é esse, né? Então, o mecanismo de Higgs, ele não é complicado de entender, tá? Ele é assim, o campo de Higgs é um campo que, no momento do Big Bang, nos primeiros segundos, nas primeiras frações de segundos após o Big Bang, ele era um campo muito denso que permeava todo o espaço, que ainda era pequenininho, né, naquele momento, né? E esse campo, você pode pensar nele como uma gelatina. Já viu quando a gente faz gelatina? Aí você acaba de fazer a gelatina tá como? Líquida, né? Aí você pega aquela gelatina, ela vai esfriando, o que vai acontecendo? Ela vai enrijecendo, tá? Agora imagina você jogar uma bolinha bem pequenininha por dentro daquela gelatina enquanto ela tá líquida. O que vai acontecer? Aquela bolinha vai atravessar aquele líquido com facilidade. Mas aí, imagina que essa gelatina começou a esfriar, começou a endurecer. Aí você tenta jogar outra bolinha igual. O que vai acontecer? Essa bolinha já vai ficar um pouco agarrada nesse líquido que está começando a ficar mais denso, mais duro, né? Então, a primeira partícula, ela atravessou o líquido muito rápido, ela interagiu muito pouco com esse líquido. Então, ela adquiriu uma massa pequena. A outra partícula, que já ficou mais tempo interagindo no campo, porque o líquido já estava começando a enrijecer, adquiriu uma massa maior, porque ela ficou mais tempo ali interagindo com aquele líquido. Esse líquido, a gelatina, é o campo de Higgs, né? E o bóson de Higgs é a partícula transportadora de força. Então, seria como se, no momento que a partícula está ali atravessando o campo, ela está interagindo com os bósons de Higgs, né? Aí a Raquel perguntou assim, como assim adquiriu massa? Então, Raquel, você pode pensar na massa como, lembra da primeira lei de Newton, da inércia, né? Que a gente chama de massa inercial. Talvez pensando por aí fique mais fácil, né? O que é a massa inercial? É que quanto mais massa, mais difícil é
mover um objeto, não é assim? É muito mais fácil você empurrar um fusquinha que estragou na estrada do que empurrar um caminhão, né? Então isso a gente chama de massa inercial. Por quê? Porque quanto maior a massa, mais difícil é você colocar em movimento. Então você pode pensar isso, se uma bolinha atravessa um líquido, ela vai atravessar fácil, né? Ela vai atravessar aquele líquido sem muita resistência. Então ela adquire uma massa pequena. Se a mesma bolinha vai atravessar um meio mais denso, né? E se esse líquido, imagina esse líquido, uma gelatina que está começando a endurecer, né? Aí essa bolinha já vai ter mais dificuldade para atravessar esse líquido, né? Ela vai adquirir mais massa, porque ela vai ter mais dificuldade de se deslocar ali dentro, entendeu? Você pode pensar por aí, assim, para dar uma luz, né? Então, gente, assim as partículas adquirem massa, tá? E aí, essa teoria foi comprovada, né? E o bóson de Higgs, ele foi observado no laboratório, tá? E mostrando que ele realmente existe, né? E fecha as contas todas lá do modelo padrão, felizmente, né? Porque se o bóson de Higgs não fosse encontrado, nossa, teria-se que criar uma nova física de partículas, uma coisa assim triste, porque ele era uma peça central, porque o que adiantava ter aquele monte de partículas catalogadas, mas não ter explicação de como que cada uma tem a massa que tem. É uma coisa muito crucial, né? Então, ele era central, por isso, né, houve um investimento tão grande, né, esse acelerador de partículas, ele foi um investimento mundial, né, são vários países que colocaram recursos financeiros lá. Então, a ciência percebeu, né, que não adiantava, era um desafio tão grande, que não adiantava cada país ficar lá criando o seu acelerador, né? Era melhor juntar os recursos e criar uma coisa assim mega. Porque o LHC, esse acelerador, ele é a maior máquina já construída na história da humanidade. Pense nisso, gente. Ele é um túnel de 27 quilômetros de comprimento que fica 100 metros abaixo da Terra, onde os prótons são acelerados a velocidades próximas à da luz. Os prótons adquirem tanta energia que na hora da colisão, né, aparece partícula de tudo quanto é jeito. E para você ter uma ideia, em 1 segundo, aqui ó, nós falamos aqui 1 segundo, o próton já deu 11.000 voltas dentro do acelerador, né? Que o acelerador ele é em forma de anel. Então é algo assim surreal, né? E o acelerador, ele continua funcionando, né? A ideia agora do acelerador é ver se encontra alguma pista de dimensões extras, né? Porque a teoria M diz que nós vivemos em 11 dimensões. Encontrar essa questão aí dos universos paralelos, né? Comentaram aqui, né? Impensável, né? Exatamente, gente, impensável. Não, tem coisa assim da vida real que é mais roteiro de Hollywood do que... E, inclusive, teve muitos filmes, né? Tem aquele filme do Tom Hanks, que fala da antimatéria, que fala do LHC, né? Que o Tom Hanks foi lá no LHC. Ai, gente, como é que era o nome do filme? É o Código da Vinci, será? Eu acho que era, né? Que é uma história que eles ficam correndo com aquela antimatéria o filme inteiro, aí no fim da história lá, a antimatéria explode, né? Por quê? Porque a antimatéria, ela é um tipo de matéria que, se ela tiver contato com a matéria, elas se aniquilam em energia. Aí a Gabi falou aqui, colide apenas prótons ou outras partículas também. Olha, em geral, prótons, tá? O próton, ele tá dentro de uma classe de partícula que a gente chama de hadrons,
que são partículas compostas por quarks, né? Porque, como eu disse no início, cada próton tem 3 quarks. Então, o próton, em geral, ele é o mais indicado, assim, para fazer, né? Eu não sei detalhes, nunca estudei, nunca mergulhei nesse conhecimento, porque isso é da área da física experimental, que não é a minha área é física teórica. Eu trabalho com modelos teóricos e modelos matemáticos. Os físicos que trabalham nos experimentos, nos laboratórios, têm outra formação, né? Claro que parecida, mas são especializações diferentes. Mas então é isso, gente. Daí, né? O que a gente quer na vida, as mulheres principalmente, né? A gente quer uma dieta do bóson de Higgs, né, gente? Ai, não vem transportar massa pra mim, não. Tem como a gente dar uma rasteira aí e não adquirir massa? Seria uma maravilha, né? Mas, gente, brincadeiras à parte, né? Isso aí é um fenômeno, né, que ocorreu lá no início do universo, em frações de segundos após o Big Bang, mas que explica, né, finalmente conseguiu explicar essa diferença de massa entre as partículas, né? Porque que o fóton tem massa zero e assim por diante. Queridos, eu acho que foi bem completa a live, né? Acho que eu passei aqui o que eu queria, contextualizando bem, desde lá do comecinho da trajetória do Peter Higgs até o Prêmio Nobel. E eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Dora, meu amor, obrigada. Você que é maravilhosa. Andréia também, querida. Beijo, gente. Um bom almoço para vocês. E amanhã, dia 17, teremos o aulão Teoria da Relatividade para vocês entenderem de uma vez por todas essa história que tempo dilata, que espaço contrai, que gravidade deforma espaço-tempo, que o tempo passa mais devagar perto do buraco negro e etc, etc, etc. E amanhã é dia de Albert Einstein, Teoria da Relatividade. Espero vocês quarta-feira, 17 de abril, às 19h30. Um beijo enorme, gratidão pelos comentários carinhosos. Amo vocês. Beijo.